Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 37? Gênesis 37, versículo 20, está escrito assim: É agora, venham, vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Isso foi o que os irmãos de José falaram sobre ele quando jogaram ele na cisterna. E eu gostei muito dessa frase para esse momento de soberania de Deus, porque quando você lê, eu acho que é uma história conhecida, né, daquele menino novo que teve um sonho, que ele estava ali sendo líder, mandando em todos os seus irmãos, e aí ele depois é traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, e os seus irmãos falam isso: vamos ver então se esse sonho dele vai dar certo mesmo, porque eles se sentiram provocados, né, com inveja daquela situação. Por que não eu? Por que o Senhor não escolheu a mim? Vamos então acabar com o sonho desse menino. E quantas vezes, né, tanto Satanás, quanto nós, quanto pessoas, tem esse pensamento de que a gente pode estragar a vida de alguém, de que a gente pode mexer nos planos de Deus, de que o que eu fizer vai mexer, né? Então eles estavam com esse sentimento de vamos estragar a vida desse menino, como se eles tivessem algum poder a mais do que o Senhor, como se eles fossem mais poderosos do que o Senhor, que já tinha tudo sob controle. Eu fico pensando Deus escrevendo a história de José e fazendo parte aquele momento da vida, né? Sendo vendido como escravo, e os irmãos dele pensando, vamos estragar tudo, e Deus pensando, check, mais uma coisa está sobre o meu domínio, mais uma coisa está saindo como planejado. Então, Salmos 2:4 também fala disso, né? De que o Senhor ri dos grandes líderes enquanto eles estão ali na sua mesa de conversa, planejando mal, maquinando mal contra as pessoas inocentes, e o Senhor está sentado no seu trono bem tranquilo, rindo deles. Já pensou? Tem uma versão que fala que o Senhor está caçoando deles. Então, quantas vezes, né, até nós brasileiros nessa época, vendo o nosso Brasil, ficamos desesperados e começamos a pensar no nosso futuro e como vai ser, e os filhos e aquilo, e o Senhor está tranquilo, né? Então, eu queria hoje nos lembrar que nós somos crentes, que você é crente, que você é um cristão e que nós temos um Deus que tem tudo sob controle. 1 Coríntios 1:20, né, fala que o Senhor também olha para a sabedoria desse mundo, para as grandes pessoas que se acham sábias, inteligentes e poderosas, e o Senhor os chama de louco, os chama de insensato. Então, mais uma vez, né, quem pode se comparar ao Senhor? Tendo uma criancinha de 2 anos, quantas vezes ela tem umas ideias assim, sem pé nem cabeça, né? Tipo assim, ela quer mandar em mim, ela quer fazer tipo, o que eu decidi não tá bom, não tá certo. Ela quer ir lá e fazer do jeito dela. E é tão interessante, porque não importa o quanto a gente tenha crescido ministerialmente, ou como pessoa, ou adulto, um velhinho de 80 anos, em toda a sua sabedoria, ele ainda é alguém como essa criança diante de Deus, que está lá, não, mas faz desse jeito, né? Dando opiniões ao Senhor de como ele faz. Ele é soberano e ele sabe o que ele está fazendo. Então, eu queria, Jó 26:14 também. Jó passou por um momento bem difícil na sua vida, que o Senhor estava lá, né? Que ele perdeu família, que ele perdeu seus bens, que ele perdeu tudo, e ainda era parte do plano de Deus. Tem um autor que ele fala assim, que a gente tem buscado o evangelho para a nossa satisfação, sabe? Eu vou ali porque Deus vai mudar a minha vida e isso vai ser bom para mim. Mas o evangelho nunca foi sobre isso, né? O evangelho é sobre a glória de Deus. E se algo acontecer comigo, amém, mas o alvo é a glória de Deus. Ele fala disso, que a gente tem feito isso ao longo da nossa cultura por tudo. Eu vou casar para ser feliz, eu vou para a igreja porque eu não estou me sentindo bem, vou buscar uma alegria, né? Mas nunca foi sobre isso, é sobre a gente estar ciente de que é tudo sobre o Senhor. Então, Jó 26:14, ele fala assim: vejam só, tudo isso é apenas uma amostra de suas obras. Tudo que ouvimos dele são meros sussurros.
Eu li esse texto esse mês e isso me pegou desde lá. Desde lá eu estou pensando nisso, né? Um pequeno sussurro da glória de Deus. Às vezes a gente se sente como se soubesse tanto sobre Deus e a gente não sabe mais do que um pequeno sussurro de quem o Senhor é, né? Das suas obras. Porque Jó, ele fala de coisas grandiosas que o Senhor está fazendo, que ele cuida, né? A gente vai ler alguns textos depois, mas depois que ele explana sobre a grandeza de Deus, aí ele fala, isso é um sussurro, é um mínimo olhar de quem Deus é. Então eu queria compartilhar com vocês alguns desses sussurros de Deus hoje. Primeira coisa é que a soberania do Senhor não é sobre nós. Lá em Gênesis 45, pode deixar aberto por aí perto que a gente vai ler bastante esse texto de José, 45, do 7 ao 8. Ele fala assim, Deus, porém, José está falando isso, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Então, a soberania do Senhor não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a obra dEle. Porque quando nós estamos vivendo debaixo dessa visão, quando eu tenho essa certeza no meu coração de que Ele é soberano, nada saiu do seu controle, Ele é poderoso, Ele sabe o que está acontecendo, Ele planejou o que está acontecendo. Então, a minha visão, ela muda. A vida não é mais sobre mim, né? Porque, olha só, uma pessoa que foi traída por seus próprios irmãos, olhar nos olhos dele e falar, não foi vocês que me venderam, tá tudo bem, né? Ele perdoou eles, mas Deus me trouxe para cá. Você tem essa maturidade, ou não é nem esse discernimento, né? De entender, Deus me trouxe para cá para viver isso. Deus me trouxe para cá para ser um escravo. Você já pensou isso alguma vez? Pelo contrário, se fôssemos feitos escravos, pensaríamos aonde Deus está, mas ele vivia sob outra perspectiva, de que Deus era soberano. Então, não foi você. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que planejou todas as coisas que aconteceram na minha vida. Né? Quantas vezes, se a gente não vive, mesmo a gente sendo cristão, a gente perde a visão assim e parece que a gente está lutando por nós mesmos. Se ninguém lutar por nós, ninguém vai fazer nada. Né? Se a gente não for lá e fizer, Deus não vai fazer, ninguém vai lutar por nós. E a gente começa a ter esses pensamentos, né? De aquela pessoa arruinou a minha vida. A mágoa, o ressentimento, a vingança que a gente vai guardando no coração, mesmo que eu nunca vou matar uma pessoa, mas eu tenho aquela vingança que eu guardo para o meu próprio prazer, né? De que essa pessoa fez isso comigo, e todos os dias eu revivo isso, passam anos e eu ainda estou naquele lugar. Talvez isso seja um sinal de que eu não estou entendendo, que Deus está no controle, que foi Deus que me trouxe aqui, né? Não foi vocês. Então, da gente conseguir realmente liberar essas coisas. Ninguém tem o poder de arruinar a nossa vida. Ninguém tem o poder de tirar, igual os irmãos falaram, vamos arruinar o sonho desse cara. Não, Deus te trouxe aqui. Deus estava te conduzindo por tudo isso. Jó 16, 19 fala algo bem legal também. Vamos ler aqui junto. Jó 16. Eu acho que esse eu não passei, então todo mundo tem que abrir a Bíblia mesmo. Jó 16, do 19 ao 21, Jó fala, saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado, o meu intercessor é o meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos, ele defende a causa do homem diante de Deus, como defende a causa de um amigo. Se você tem um advogado, sai de cena, não é isso que os advogados falam? Se você ficar lá cutucando, você vai piorar a sua situação, deixa seu advogado fazer, né? Então, se você tem esse advogado que é o intercessor e que é o seu amigo, deixa ele fazer. Nós podemos, nós devemos, nós deveríamos tão mais, né? Estar mais tranquilos, mais confiantes quando passássemos por problemas, por dificuldades, porque tudo está sobre o domínio do Senhor e Ele não está surpreendido com o que você está vivendo. Eu tenho uma moça lá de Palmas, a Tayla, eu falando porque ela compartilhou o testemunho dela também.
num podcast delas lá, e eu fiquei tão marcada, assim, porque ela tem 3 filhas, sendo que a primeira ela perdeu, né? Ela engravidou, ela segurou a sua bebê e ela viu a bebê falecer ali. E depois de tudo que ela passou, as meninas perguntaram para ela, né? E o que você aprendeu nisso? E ela falou: eu aprendi que não é sobre mim, que enquanto eu estava ali, enquanto eu perdi a minha própria filha, o Senhor estava fazendo a obra dele. O Senhor trouxe pessoas, o Senhor converteu pessoas nesse tempo, o Senhor fez pessoas orarem, o Senhor levou pessoas à igreja. Então, quantas vezes a gente está tão focado em nós mesmos, né? Como se Deus fosse o nosso servo e devesse explicação a nós, mas mesmo que a gente nunca tenha, a gente vai ter essa resposta de que eu ainda estou no controle da sua vida, eu não estou surpreendido, não estou assustado, não estou apavorado, eu sou soberano e eu tenho tudo sob controle. A segunda coisa sobre a soberania do Senhor é que Ele sempre esteve lá. Eu acho que quando a gente começa a pensar, né, de que Ele tem o domínio de todas as coisas, surgem várias perguntas aí, né, porque acontece isso, porque Ele não interviu então, e várias perguntas. Mas à medida que eu tenho pensado sobre como Ele tem o poder de tudo, eu tenho pensado assim, como é graciosa a soberania do Senhor. Porque em momentos que eu não vi, em momentos em que eu estava reclamando, em momentos em que eu não estava confiando no Senhor, Ele ainda continuava fazendo. E eu queria, nesse momento, te levar a pensar nesses momentos, sabe, naquele momento, talvez alguns anos atrás, que você se desesperou, que você achou que ia dar tudo errado, né? E agora, anos depois, você pode olhar e falar: nossa, por que eu me desesperei? Alguém já teve esse sentimento de olhar para trás e falar: meu, mas por que eu tive essa atitude tão louca, né? Olha só, ia acontecer, mas na hora a gente vê. Então, eu queria te convidar hoje a olhar para trás, sabe, a pensar nessas pegadas do Senhor na sua história, a pensar como o Senhor sempre esteve lá, e Ele sempre vai continuar lá. Tem uma história, quando eu cheguei lá em Luiz Eduardo, eu tive uns momentos bem difíceis, assim, eu acho que por conta disso, né, de pensar, deu tudo errado, tipo assim, os planos... Deu tudo errado, agora Deus vai ter que refazer, né? Eu estava desesperada em tantos momentos, assim. E uma amiga me contou essa história, ela era minha discipuladora e ela falou, eu acho que você já ouviu também, ela é bem antiga, mas daquele homem andando na praia e as pegadas, né, que estão sendo deixadas. Então, enquanto ele estava andando, sempre tinha pegadas de 2 pessoas ali. E aí, em algum momento mais difícil, de tempestade ali na praia, ele meio que tentava olhar e só via uma pegada de uma pessoa. E aquilo indignou o coração dele, né? E quando ele passou por aquela tempestade, ele olhou para trás, ele percebeu que, na verdade, era Deus carregando ele, e não ele sozinho. Então é exatamente assim na nossa vida, nesses momentos de desespero, que a gente tem esses pensamentos, né, de por quê? Por que ele mandou e por que ele não está fazendo? Ele me mandou aqui, ele não vai fazer como planejado, né? Talvez não como o seu planejado, mas como o planejado dele. Né? Por que ele me deixou só aqui? Ele enviou, pensa em Jesus, né? Jesus foi enviado e ele mesmo sendo Deus, ele teve esse sentimento de: por que me abandonaste? Porque na nossa aflição a gente se sente assim, né? Só, abandonado. Com certeza Deus não está vendo, mas às vezes como pai a gente tem que dar um remédio amargo, a gente tem que fazer o teste do pezinho, né? A gente tem que fazer coisas tão difíceis que doem em nós, mas que faz tão bem para os nossos filhos, para que eles possam olhar para trás depois de tantos anos e pensar: o Senhor sempre esteve comigo. Eu tenho uma amiga, eu não sei se é porque eu recém tive um bebê, né? Isso me marcou. Mas ela contou assim como foi o período ali de parto dela, né? Como ela sonhava com parto normal e tudo, e não estava dando certo. Ela esperou ao máximo de tempo de gestação, esperou ao máximo de tempo que dava para esperar ali, né? Para ter o bebê, e não estava dando certo, e aquilo ela falou que chorou por dias, né? Porque aí ela teria que fazer a cesárea, não era o plano dela, e ok, passou, e fez. E quando ela fez a cesárea, o médico falou que o rostinho do bebê nasceu já roxinho,
porque estava grudado assim em alguma parte dela. Desculpe aos médicos pela falta de detalhes, mas estava grudado em algum lugar dela, e eles tiveram que fazer uma cesárea bem assim de risco por causa disso, né, para não danificar nada, não machucar o bebê. E aí essa coisa, sabe, de olhar para trás e pensar, e se eu tivesse forçado, porque tem que ser do meu jeito, como eu planejei, porque Deus me deu uma promessa de que ia nascer normal e eu vou fazer acontecer. Se ela tivesse forçado, provavelmente ela teria perdido o bebê. Então, mesmo quando ela recebeu um não, que abalou ela, que machucou ela, que deixou ela em dúvida e confusão, na verdade era o Senhor protegendo ela, porque o Senhor sabia. Então, o Senhor sabe, Ele vê o que nós não vemos. Mateus 5,45 fala que o Senhor faz raiar o sol sobre os bons e sobre os maus. Ele faz chover sobre os justos e injustos. E sabe, nisso está a graça da soberania do Senhor. De momentos, sabe, eu queria que você realmente se esforçasse para lembrar agora. Talvez momentos antes até de você se converter, e Deus ainda estava te livrando de coisas, e Deus ainda te mostrou algo, sabe, que você não tinha nenhuma noção, mas que foi o Senhor que te guiou, que hoje você olha para trás e fala, nossa, foi Deus, né? Como você conheceu seu cônjuge, como quantas coisas aconteceram na sua vida, foi sendo guiado e você nem sabia o que estava acontecendo, achava que era vida, e hoje você pode olhar e ver que é o Senhor, que Ele sempre trouxe o sol sobre nós, né? Essa graça, essa bondade, esse favor dele sobre a nossa vida, como Ele sempre trouxe a chuva, mesmo quando éramos injustos, e mesmo hoje, porque a gente está dentro da igreja e tem essa sensação de que meio que a gente merece, mas a gente ainda não merece, e Ele ainda assim, mesmo quando a gente não está percebendo, não está consciente, Ele ainda assim está sobre nós, está cuidando de nós. Então, o Senhor sempre esteve lá. Gênesis 39, no versículo 2, fala assim, o Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu Senhor. Já pensou? Você lá trabalhando como escravo, eu não sei o que ele fazia, a gente tem uma visão talvez um pouco romântica, né? Porque ele foi, serviu na casa de um grande senhor, ele se tornou um governador, mas ele era um escravo. Não sei como ele dormia, não sei se ele dormia todas as noites, se ele apanhava, mas mesmo ali, a palavra fala que o Senhor estava com ele. Então mesmo, eu queria te falar isso hoje, sabe? De que mesmo agora, o Senhor está com você. A terceira coisa sobre a soberania do Senhor, um sussurro, né, da soberania do Senhor. Algo tão pequeno, mas que tem me marcado também muito, é como a soberania do Senhor, ela muda a nossa perspectiva de grandeza. Então, nós falamos que antes que a soberania do Senhor muda a perspectiva do nosso dia a dia, né? Eu consigo perceber agora que não foi aquela pessoa que me feriu, que não foi aquela pessoa que arruinou a minha vida, que acabou com as minhas oportunidades, que se não fosse por aquela situação, aquela pessoa eu estaria maior, eu estaria mais rica, eu estaria melhor. Foi Deus quem me trouxe aqui. A não ser que aquela pessoa seja mais poderosa que Deus, a não ser que eu dê o lugar para ela de ser mais poderosa do que o Senhor, de se tornar o Deus da minha vida. Então eu também estou cometendo idolatria, né? Porque agora eu endeuso essa pessoa como alguém tão poderosa a ponto de mexer nos planos eternos de Deus na minha vida. Mas outro aspecto é que quando eu entendo o Senhor é soberano, nada sai do seu controle, eu começo a mudar minha perspectiva de grandeza, do que é ser grande, né? Do que diante das pessoas, diante de Deus ser grande. Então, Gênesis 39, versículo 4, fala assim: o Senhor de José se agradou dele, e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa, e lhe confiou todas as suas posses. Então, o que José fez? Ele serviu. Ele tinha uma promessa sobre a vida dele, de que ele seria um grande líder, vocês lembram, né? Mas quando ele estava naquela posição, ele não pensou, eu não vou fazer isso, porque não tem nada a ver com o meu propósito. Eu vou fugir, porque com certeza não é aqui que Deus me quer. Servir como um escravo, não tem nada a ver. O Senhor me prometeu um lugar de rei, um trono, não esse lugar. Não, é aqui que o Senhor me quer?
Então é aqui que eu vou servir. Eu queria, nesse ponto, te convidar a servir o Senhor, aonde você estiver, né? E esse ponto é bem especial para mim por causa disso, porque o Senhor me convidou para servir dentro da minha casa. Quantas vezes eu estava, talvez, ali diante de pessoas, né, da igreja, de tantas pessoas, e aquilo talvez trazia esse sentimento de grandeza, e estar dentro de casa com a porta fechada, né, na cidade nova, que ninguém te conhece, que você não é a filha do pastor, você não é ninguém, nada está cooperando ao seu favor. E agora, né, você está conhecendo os perrengues da vida adulta, casada, e eu tenho descoberto o que é grandeza de verdade e como é tão bom. Só que existe uma guerra muito real nisso, porque tudo ao seu redor, os filmes ao seu redor, as pessoas, a cultura ao nosso redor, e a palavra fala, uma cultura demoníaca ao nosso redor, diz que grandeza é você aparecer, de certa forma ser reconhecido, de alguma forma você estar sempre no topo. Quando o Senhor te deu uma promessa de você estar lá no trono, de você estar diante de pessoas, e aí Ele vai e te fecha dentro da porta da sua casa. E eu não sei se tem alguém assim, né, que imaginava a vida um pouco diferente. Mas eu queria tanto te convidar a você experimentar essa grandeza do Senhor tão boa, porque o Senhor fala, Jesus fala, né? Quando você orar, fecha a porta do seu quarto, seu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Mateus 6, né? E eu sei que ele está falando de oração, mas sabe, é tão poderoso nós fecharmos a porta da nossa casa e servirmos o Senhor lá dentro. Eu acho que eu não sabia desse lugar de grandeza dentro da nossa casa, né? Temos alguns jovens, mas temos talvez famílias também, e meu Deus, que coisa poderosa é a gente servir a nossa casa. Tem muitas formas de servir. Talvez quando eu ouvia isso, servir, eu imaginava, vou ver um ministério que se pareça, né, com o meu, com o que Deus tem para mim na igreja. Eu vou servir as pessoas na rua lá fora. E é legal porque as meninas fazem vídeo, aí você aparece no Instagram fazendo uma coisa boa, né, o Instagram da igreja, que legal. E você está sendo grande diante das pessoas de alguma forma, você está se vendo de alguma forma. Mas é tão legal dentro de casa, porque ninguém está nos vendo, não é, meninas? Com o nosso cabelo aqui no coque, com nossas olheiras, limpando o nosso banheiro, né? Eu lembro quando eu estava amamentando e aquelas madrugadas, eu vi um meme assim na internet de um morador de rua, bem bagunçado, bem capenga, assim, e falava que era mãe, né, quando o esposo chegava em casa. E eu mostrei para o Luiz rindo, e ele riu comigo, mas ele falou uma coisa que foi tão importante para mim, ele falou assim, mas eu acho que o pai também devia ser um desse morador de rua capenga chegando em casa. Porque ele mostrava o pai bem vestido, bem tranquilo, né? E não é assim. A gente vê que quando você, homem, está lá fora e trabalhando, sustentando a sua família, você também está se tornando alguém grande aos olhos de Deus, né? Não é porque você não está aqui tocando ou como você imaginava, sendo promovido, seja no seu trabalho, seja no ministério, o Senhor está te fazendo grande aonde você está. E se você rejeitar esse momento, sabe, de servir como um pai, de chegar todo capenga em casa e ainda conseguir olhar e falar, eu posso ajudar aqui com as crianças, eu posso ajudar terminando essa janta, eu posso ajudar, porque é isso, é serviço. Isso é serviço de verdade. Eu acho que hoje, desculpe se for uma heresia, mas eu nem considero mais servir na igreja assim uma obra de serviço. É um mínimo. Agora, dentro de casa, que nós não recebemos nenhum reconhecimento, para mim isso é serviço de verdade. Jesus falou, em Mateus 20, 27, está escrito assim, quem quiser ser o primeiro, seja escravo entre vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Acho que essa visão, sabe, de que quando você está servindo, você está doando a sua própria vida ali pela sua família. Hoje a gente vê, como eu falei, essa diferença cultural
a cultura do reino e a cultura da terra de grandeza. E tudo, eu não sei se vocês já perceberam, agora minha filhinha começou a assistir filminhos, né? E eu assisto alguns com ela e todos, gente, é impressionante. Eu queria que o mundo soubesse o que estão falando das nossas famílias, porque os filminhos tratam os pais como alguém passivo, relaxado, que não sabe de nada, que não cuida de nada, que não faz nada em casa. A mãe geralmente é uma heroína, mas também para fazer isso ela tem que sair de casa. Então o mundo está dizendo: a mulher tem que sair de casa, o homem tem que sair de casa, e os filhos ficam com quem? Ficam à mercê. E aí isso é ótimo, isso quer dizer que o plano de Satanás está dando certo, sabe? Quando nossos filhos ficam ali, né, abandonados, porque eu preciso buscar a minha grandeza, porque eu estou atrás do meu sucesso. Isso é uma loucura. Ele está falando, né, a cultura satânica está me tirando desse lugar de serviço e de dar a minha vida pelos meus filhos, pela minha casa. Jesus, ele fez isso também, quando ele estava para ser morto, fala ali também nos evangelhos que ele, entendendo que ele era o Filho de Deus, ele sabia que tudo estava sob domínio de Deus, então ele se ajoelha diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Uma coisa tão chocante para eles, né? Eles tinham escravos que fariam isso, mas o Senhor se colocou como escravo entre eles e falou: você quer ser grande? Porque eles tinham essa briga entre eles, né? Quem aqui talvez tenha essas brigas no sentido da igreja e no meio corporativo, né? De eu vou ser o próximo. Eu vou ser o próximo promovido, eu vou ser o próximo supervisor, com certeza vão me escolher. Se tiver um cargo de pastor, eu vou ser o próximo. A gente está sempre querendo ser visto de alguma forma, e os discípulos também. A gente é discípulo, a gente vai estar um na sua direita e no outro na sua esquerda. E o Senhor falou: você quer ser grande? Então se ajoelha e sirva, e dê a sua vida pelos seus irmãos. E aquilo chocou eles. Tem um livro que eu amo tanto, que me chegou bem nessa época, assim, que ele chama Invisível, da Sarah Haggard. Não sei se vocês já ouviram falar dele, Invisível. E ela fala sobre isso. Ela era alguém muito influente na igreja, uma grande missionária e tudo, e Deus trouxe ela ali para um lugar secreto, de muitos anos ali de treinamento, onde ela se tornou mãe e tudo mais. E ela fala disso nesse livro, desses intervalos da nossa vida, quando nós achávamos que deveríamos estar melhor, até, né, em alguma situação da vida, e não estamos aonde pensávamos. Ela fala: isso não é um acidente. São intervalos da vida programados pelo Senhor para te fazer crescer no lugar mais importante, por dentro, né, para baixo, em raízes. Ela até fala, né, de pessoas cuidando de doentes, de mães cuidando de bebês, de pais que talvez estão num trabalho que ali é um pouco desanimador, não é o que você mais sonhava, o que você mais queria, mas esses intervalos da vida, você está servindo ao Senhor, servindo a sua família, e eu não preciso sofrer neles, eu não preciso fugir deles, eu preciso me entregar nesses momentos e saber que algo o Senhor está fazendo. A gente nunca vê José tentando fugir, né, de ser um escravo. Ele vai até o fim. Ele até mesmo é preso, mas nem lá a gente vê uma atitude dele de reclamar, de fugir, não, pelo contrário, até mesmo lá ele é visto como alguém capaz de cuidar dos outros. Até mesmo lá ele está servindo as pessoas. Tem uma frase também dessa cultura do mundo contra a cultura do reino, né? Ela fala assim, de quem não é visto não é lembrado. Você já ouviu essa frase? Eu odeio essa frase, porque talvez tenha algum sentido marqueteiro e tudo bem, né? Não vamos ser chatos, mas assim, como cristão, tem frases e pensamentos e ideologia que deveria nos deixar com tanta indignação, porque como assim eu preciso me fazer vista então para ser lembrada diante dos homens? Será que eu não tenho um defensor? Será que não vive o meu defensor? Será que ele não está cuidando da minha vida e eu preciso ir lá e ficar fazendo, ficar lembrando, ficar cutucando, ficar aparecendo, porque se eu não fizer, ele não vai fazer? Será que ele não pode falar o meu nome na roda dos líderes de onde eu quero? Será que ele não tem poder para isso, para me promover, e eu tenho que lutar pela minha própria vida sozinha?
Então eu não tenho um Deus, então eu não sou cristã, então eu não tenho um pai. O meu pai é o meu defensor. Acho que Jó 25, né? Ele fala disso. Mas falando, José, ele passou 2 anos ali preso, e depois de 2 anos servindo inteiramente, assim, sem pretensões, eu não acho que ele imaginava, né? Vai durar 2 anos está tudo certo. Né? Eu acho que eu vou morrer aqui na prisão. Talvez era a visão dele. Talvez eu ouvi errado, talvez foi um sonho, talvez eu comi demais e tive esse sonho, né? Mas depois de 2 anos, aquele homem lembra dele, o copeiro lembra dele, e ele volta ali para servir o faraó e se torna então um governador. É o nosso defensor. Ele sabe exatamente o tempo de soprar o seu nome. Ele sabe exatamente o tempo da sua promoção, seja lá onde for. Mas se durante a cadeia, se durante a escravidão, a gente realmente estiver entregue e servindo de todo o coração, como Jesus, servindo e dando a nossa vida. Estou lendo um livro que tem me marcado bastante sobre família, e ele fala algumas frases que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala assim: os filhos reformulam a vida dos pais de maneiras fundamentais, desde o casamento e vocação até seus hábitos e passatempos, alterando até mesmo o conceito de quem são. Então, qual pai aqui que deixou de ver seu programa para assistir Frozen? Patrulha Canina. Então o Senhor, as crianças realmente reformulam tudo na nossa vida. Mas existem aí também palavras de Satanás, da cultura maligna desse mundo. Quantas vezes, né, eu ouvi, e tem tanto isso no Instagram, de uma forma tão romantizada, de que mulher, logo você voltará a ser quem você é. Aí, sabe, gente, um dia eu pensei: como assim? Eu vou voltar a ser quem eu era? Sabe, a mulher se perde. Que loucura é essa? É Satanás querendo colocar coisa na cabeça das mulheres. Porque não foi eu que decidi ser mãe. Quando eu casei com o Luiz, eu nunca voltei a ser quem eu era, solteira. Quando eu sou mãe, eu nunca vou deixar de ser mãe. A nossa vida muda, porque Timóteo fala, né, que as mães são salvas pela maternidade por causa disso, porque a gente vive uma vida tão egoísta, tão centrada em nós, que quando a gente tem que servir e se doar por outro, a gente então tem essa crise mesmo, mas é para ter mesmo, porque a gente estava vivendo tudo errado, tudo egoísta, tudo pensando só em nós, e agora o Senhor vem reformulando a nossa vida. Eu lembro um dia que eu estava bem cansada, assim, eu acho que com um bebezinho, quando ela era bebezinho, eu realmente entendi o que é exaustão. Uma palavra assim que brilhou na minha mente. Eu falei: meu Deus, isso que é exaustão, né? E uma amiga mandou uma música, eu não sei se vocês conhecem, é do F-Hop, e ela fala assim, que nada é tão radical, nada é tão extravagante se comparado ao que o Senhor fez na cruz por nós. E aí ele fala: Senhor, eu levarei a minha cruz. E ela vai declarando várias palavras assim. E naquele momento, sabe, de encontros com Deus, ali no seu quarto fechado, onde ninguém te vê. Porque o mundo trata isso como a parte ruim da sua vida, a parte chata da sua vida. Ninguém está vendo, não tem valor nenhum, é um desperdício aqueles anos ali. Mas não, é ali que o Senhor está vendo a nossa fidelidade, o nosso coração. E eu pensei: gente, eu estou me sentindo tão exausta, mas isso não é nada comparado ao que o Senhor passou por mim. Não é nada comparado ao que Ele fez por mim. E quantos momentos tão especiais. Ele fala assim também: os bebês são uma bênção, não um fardo. Sim, bebês podem impedir a pessoa de cumprir todos os planos de realização pessoal, mas Deus não quer que sejamos realizados, Deus quer que sejamos abençoados. Então, mais uma vez, essa quebra de paradigma de você sabe mesmo porque você entrou no Evangelho, foi para você ser realizado e conquistar todos os seus sonhos? Então você entrou no lugar errado, porque não é isso. O Evangelho não é um lugar de realização pessoal. O Evangelho é um lugar de glorificação do nome de Deus, de torná-lo conhecido, de torná-lo
honrado na minha família, na minha cultura, no meu trabalho e onde eu estiver, se tudo que eu estou buscando é ser realizada, então o Senhor vai quebrar vários e vários planos meus, até que eu esteja pronta, porque enquanto Ele está me quebrando, eu posso não estar sendo realizada, mas eu estou sendo abençoada. Existe uma visão tão diferente de Deus, né? Quando nós somos moldados, e isso é tão mais importante para o Senhor. Então, a gente aprende uma grandeza verdadeira quando o Senhor é soberano. É aqui que o Senhor me quer, então é aqui que eu vou estar. E a última coisa, na verdade, só mais uma coisa, esse assunto assim de família tem sido tão especial para mim, mas tem coisas eternamente preciosas que acontecem dentro da nossa casa, né? Eu estava pensando de portas fechadas. Aquela viúva viu seu azeite multiplicando. De portas fechadas, a Maria derramou o seu perfume mais precioso ao Senhor. Não é só lá fora que nós damos nosso melhor. Pelo contrário, dentro de casa nós damos o nosso melhor. Nossa melhor atenção, nosso perdão, nossa gentileza é dentro de casa, um com os outros. Satanás também tem tocado nisso, porque ele tem nos levado a ver com tanta grandeza o serviço fora, quanto o serviço dentro de casa é totalmente menosprezado. E é o contrário. Se você pensar em Jesus, ele passou tantos anos da vida dele sem ser conhecido, sem ser um ninguém, que trabalhava ali com o pai na carpintaria, tipo assim, tudo bem, é um ótimo trabalho, mas ele era o Messias. Ele tinha um propósito muito maior, mas enquanto ele foi colocado como carpinteiro, é isso que o Senhor quer? Aqui que eu vou te servir. E foi um ano invisível dele, mas foi um ano de grandeza dele que o preparou. Foi dentro de casa que Jesus conta aquelas parábolas, que a mulher encontrou uma moeda perdida. Dentro de casa tinha um filho perdido, um filho pródigo. Ele sai, mas um fica lá dentro totalmente perdido. Dentro de casa, que aquele homem... ele encontra uma pedra preciosa, uma pérola preciosa, e ele vende tudo que tem lá fora, porque ele entendeu que o seu bem mais precioso está dentro da sua casa, e ele precisa, se for preciso, vender tudo lá fora para cuidar bem dessa pérola preciosa que ele encontrou ali. Dentro de casa tem coisas tão preciosas que acontecem. E a última coisa que eu queria terminar é o seguinte: qual então é a nossa parte em tudo isso? Porque se o Senhor é soberano, então basta eu pensar, deixa a vida acontecer, né? E o que for para acontecer será. Será que isso está certo também, né? Gênesis 41, 46 fala assim: José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. Então você imagina quantos anos demorou para tudo isso acontecer na vida de José. Ele recebeu essa promessa tão novo, um adolescente, e com 30 anos ele então se torna governador, depois de ter passado por tudo. Foram mais ou menos 15, 17 anos de espera, sem ver um fundo do túnel, assim. E quando a gente às vezes pensa, cara, já passou 2 semanas, já passou 1 ano, e talvez o Senhor está rindo assim, né, com carinho de nós, de pensar como nós pensamos tão pequeno, como nós pensamos como criança, né? Mas como demora, então qual é a minha parte em tudo isso? É essa, é esperar. Mas não uma espera passiva e que seja o que Deus quiser e eu vou aceitar qualquer coisa. Mas uma espera consciente, mais uma vez, dessa soberania. E existe essa diferença entre eu me preparar enquanto eu estou esperando, isso é válido, enquanto eu estou esperando aquilo que Deus me prometeu, eu posso me profissionalizar, eu posso estudar, eu posso me especializar, eu posso crescer, e todas essas coisas. Mas
existe o outro lado, quando eu não suporto mais esperar, e aí eu começo a intervir nos planos de Deus. E eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Mas existe essa diferença das obras, né? Lá em Apocalipse fala da noiva ataviada, linda e formosa, e ela fala: o que torna ela bonita, a beleza dela, da noiva de Cristo, são as suas obras. Então, sim, o Senhor espera obras de nós. O Senhor não quer que a sua igreja fique sentada aqui porque Ele é soberano e vai encher essa igreja de gente. Não, não é isso. O que nos torna realmente relevantes e poderosos na terra são as nossas obras. Mas aí lá em Hebreus 4, ele fala assim: descansem das vossas obras, senão vocês não vão entrar na terra que Deus prometeu. Então, como assim? Tem hora que eu descanso e tem hora que eu trabalho? Não, a minha salvação vai gerar obras, mas a minha carne também gera obras. E as obras da minha carne são essa ansiedade, esse pavor, essa tensão, que a gente já está considerando mais uma vez, por causa da cultura demoníaca em que estamos vivendo, que isso é normal, que faz parte, porque o mundo está acelerado e tal e tal e tal coisa, então é normal. E não é normal se nós tivermos a visão da soberania do Senhor. Então, a diferença de eu continuar praticando obras enquanto eu espero, mas abandonar as obras da minha carne, as obras da minha própria força, de tentar fazer acontecer o que o Senhor me falou. Então, eu queria só trazer alguns exemplos. Eu sou também professora, de formação, e eu dava aula por alguns anos lá na Bahia, e é muito legal. Eu dava aula de alfabetização com crianças ali de uma sala de 28, 30 crianças. É ótimo, sabe, gente? E aí, eles são de 5, 6 anos, ali minha turminha, eles são bem tranquilos também, E tinha sempre aquela criança bem empolgada. E nessa idade é legal que quase todos estão empolgados ainda com a escola. Todo mundo quer participar, todo mundo quer ajudar a professora. Se tiver que pegar água, todo mundo quer pegar água, Todo mundo quer fazer. E quando eu estava pensando nisso, da nossa parte, mais uma vez eu me senti como essa criança, tão empolgada em querer ajudar o meu professor, que às vezes a gente acaba intervindo e atrapalhando. E quantas vezes eles me falaram assim: tia, mas o que você quer que eu faça? Fale, eu faço qualquer coisa por você, E eu falava: menino, senta. O que eu mais quero que você faça é que você senta para eu conseguir dar a minha aula. E quantas vezes eu ouço o Senhor falando isso, sabe? Quando eu estou puxando meus cabelos e, por favor, me dê uma ordem, me fale o que eu tenho que fazer. E Ele fala: senta, é o que eu quero que você faça, porque se você não sentar, eu não consigo dar minha aula, você não vai sair dessa turma, você vai repetir, sabe? Eu sou o professor dessa turma, eu já fiz o plano anual, semestral, semanal, você não precisa se preocupar, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Senta e espera, você já vai ver. Então, eu estou lendo, eu comecei agora em dezembro, já estou me sentindo no ano novo, A gente já está em dezembro. A leitura de novo cronológica. E é muito impactante para mim ler a vida dos patriarcas, porque quando eu vou passando, você já está lá em Apocalipse, aí você já deu uma esquecida. Aí quando você volta e lê de novo, é tão assim gratificante, porque eles eram pessoas tão falhas, que você pensa: que bom, tem esperança para mim. Então eu queria te trazer alguns exemplos desses grandes patriarcas que nós temos. Ló ainda não era um, mas a começar dele, Ló, quando Abraão estava entre as duas, para ele escolher as terras, ele fala: qual você quer? E Ló, sobrinho de Abraão, vai e escolhe a melhor parte para ele. Então, ele tem essa atitude errada, mas Deus protege Abraão. Mais uma vez, Ló não destruiu a vida de Abraão, Ló não arruinou a vida de Abraão. O Senhor protegeu, estava sob o controle de Deus. Naquela terra que não era tão boa, o Senhor fez Abraão prosperar. Abraão depois vai e mente sobre a sua esposa 2 vezes. Ele fala que ela é irmã e ela é levada para o harém de outros homens.
e Deus protege a Sara. Eu amei esse, porque de novo fala de família, e eu pensei quantas vezes a gente vive isso em casal, de querer se defender, né? E Sara não teve que fazer nada, pelo contrário, ela não discutiu, não foi lá prestar contas, não foi lá falar para alguém. Fala que ela continuava chamando Abraão de meu Senhor. Ela estava totalmente, sabe, uma confiança assim em Deus de eu tenho meu defensor. Quantas brigas, né, poderiam ser evitadas, quantas coisas assim chatas que vive em casal se eu entendesse, Ele é o Senhor, Ele é soberano também sobre o meu casamento, Ele está me vendo, Ele não vai me abandonar, Ele vai julgar a minha causa e eu posso confiar nele. Deus protegeu Sara e não deixou que ela fosse tocada naquele lugar. Depois tem Agar, que engravida lá de Abraão e ela começa a provocar Sara. E o que Deus faz? Protege a Sara novamente, porque ela estava esperando no Senhor. Mas aí também Deus protege a Agar, né? Aquele versículo, aquele que a gente leu, das pegadas do Senhor. Mesmo sendo ali talvez uma injusta, uma má, né? Que era estrangeira e escrava e tudo mais, o Senhor protege ela, porque Ele é aquele que faz aparecer o sol e a chuva sobre os bons e os maus, sobre os justos e injustos. E Ele é soberano também sobre quem é injusto e protege a Agar, da comida, da água para o filho dela. E aí começa a vir, então, eles que interviram. A Rebeca, ela tem uma promessa na vida dela. O seu filho mais novo será maior que o mais velho. Aí ela não se aguenta, né? Na hora que o seu esposo vai abençoar, eu imaginei assim, sabe? Lendo a palavra, sentindo assim aquela... Ele vai perder, não vai acontecer o plano de Deus. Puxa os cabelos, né? Ela foi lá... Não, Jacó, vai. E ela vai e interfere no plano de Deus. Ela não esperou como Sara. Então Deus talvez deu um passo para trás, porque tem alguém trabalhando, né? E aí, eu não sei, mas é bem interessante como fala que depois de 20 anos trabalhando para o sogro, tendo o seu salário mudado por mais de 10 vezes, ou seja, ele se tornou alguém ali realmente errante numa terra estrangeira. E depois de 20 anos, então ele volta e vive tudo aquilo que Deus teve para ele. E eu me perguntei, será que não foi uma intervenção da Rebeca? Sara interviu também quando ela não via os filhos acontecendo. Deus prometeu que ela ia ter filho e nada acontecia. Imagina, 80, 90 anos, nada acontece. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né? Então, essa diferença, mesmo nas pessoas que o Senhor considerou como nossos líderes, patriarcas, pessoas a se inspirar, alguns deles conseguiram esperar no Senhor e outros não conseguiram, como humanos desesperados, ansiosos, interviram no plano de Deus e as coisas começaram a desandar. Então, eu queria te convidar para ficar de pé, eu queria ler um último texto com você. Lá em 1 Samuel, no versículo 13, 1 Samuel 13, versículo 8. É uma história também que sempre me desafia. É a história de Saul, quando ele se torna rei. E o profeta fala, espera, né? O que eu posso fazer? Samuel, o que eu faço? O que eu faço? Senta e espera. E Samuel fala, eu tenho até 7 dias para chegar. Esse é o nosso combinado. E ele espera até os 7 dias. Então ele fala assim, seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias. Mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse, tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para cumprimentar, mas Samuel disse, o que foi que você fez? Saul respondeu, eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. E você também não veio, como havia prometido. E os filisteus já estavam bem aqui em Micmas. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda do Senhor. E eu achei que tinha que oferecer o sacrifício. E Samuel fala, o que você fez foi uma loucura, porque você não obedeceu a ordem do Senhor Deus.
Então, quantas vezes nós estamos ali tão atribulados querendo uma palavra do Senhor, e a palavra do Senhor para nós é: espera até eu chegar, até o Senhor falar, continua servindo, até o Senhor falar, continua fazendo aquilo que Ele te mandou por último, a última instrução, espera. Mas aí é interessante esse ponto, porque fala assim: Samuel não chegou no tempo certo. Quantas vezes nós esperamos até? Não, eu espero no Senhor até o tempo que o meu relógio permite, porque eu tenho planos. Se o Senhor atrasar, não dá para esperar. Eu tenho uma vida, eu tenho um plano para cumprir. Então, se o Senhor atrasar, eu preciso intervir. E a gente não percebe que quando a gente começa a intervir, né, a gente está ali gerando Ismaéis, como Sara fez. A gente está gerando Jacós errantes, como Rebeca fez. E depois tem que lidar com essas coisas. Então, nessa noite eu queria te convidar a refletir. Não é uma grande palavra cheia de revelações, mas como a gente diz na Bahia, né? Mulher, você tem um Deus. Homem, seu Deus é soberano, né? Não se esqueça que você é um cristão, que você é filho do próprio Deus e que Ele não está desesperado, com medo, porque agora, meu Deus, a sua vida, Ele vai ter que resolver tudo. Ele sempre esteve no controle, sempre esteve antes e está agora. Então, nesse momento, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e alguns convites, sabe? A você realmente lembrar de vezes em que você, como Saul, interviu no plano de Deus, onde você não conseguiu esperar, onde você se descabelou e teve que fazer algo. Nesse lugar tem um lugar de arrependimento muito sério que nós precisamos ter diante de Deus, que é: o meu defensor vive? Responda essa pergunta para você hoje. É verdade que o seu defensor vive? Que tem alguém cuidando de você? Muitas vezes ali a dinâmica que a gente teve familiar, talvez sem um pai ou sem um pai presente, você teve que lutar suas guerras sozinho, porque senão ninguém ia fazer nada por você. Mas isso mudou. Você tem um pai agora, um pai que luta por você, um pai que é seu defensor. Esse é meu primeiro convite de arrependimento a você. E o segundo convite é, mesmo no seu lugar, mas calma, se você ainda não tomou uma decisão, se você ainda não saiu do seu lugar, se você ainda está conseguindo esperar, então calma, não se mova. Espere a próxima palavra do Senhor. Antes de vir para cá, curiosamente, eu conversei com algumas pessoas e todas elas estavam, mesmo sendo crentes, estavam sofrendo de bruxismos, de insônia. Sabe, isso não deveria fazer parte da nossa vida, porque até de noite eu tô ali tensa, né? Pensando o que eu vou fazer pela minha vida, lutando pela minha própria vida. O tempo inteiro tensa, ansiosa. E a última reflexão que eu queria deixar é essa que nós falamos da família. Você realmente tem servido a sua família? Esqueça agora o serviço ministerial, o serviço no trabalho. Mas a sua família realmente tem sido essa sua pérola preciosa que você tem cuidado e servido. Perdoar é servir, ouvir é servir, amar é servir. É ali, sendo pai, sendo mãe, sendo marido, sendo esposa, que a gente realmente tem um coração moldado por Deus. Mesmo sendo solteiro, é ali honrando nossos pais, que o nosso coração é moldado por Deus. É onde ninguém te vê, mas o Senhor que te vê no secreto te recompensa.